lembrança de infância que aquece o coração, sabe? Mas tem outras que, por mais que o tempo passe, ainda deixam umas cicatrizes que ninguém vê. Algumas marcas somem da pele, mas nunca saem da alma. Oi, bem disso. Opa, meus queridos. Meu nome é Beatriz, mas a vida inteira todo mundo me chamou de Bia. Hoje eu tenho 72 anos, mas essa história aconteceu há muito, muito tempo, quando eu ainda era só uma menininha de 8 anos. Antes de começar, me conta uma coisinha. De onde você tá vendo esse vídeo, hein? Eu adoro saber até onde minhas histórias chegam. Então, escreve aí nos comentários, vai. E se puder, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar contando essas histórias para vocês. Minha mãe sempre dizia que criança tem que aprender pelo amor, ou pela dor. E na minha casa, cara, amor era coisa rara. Eu não lembro de ganhar beijo ou abraço dela. Não lembro de um eu te amo. O que eu lembro são das regras. Muitas regras. Algumas pareciam normais, sabe? Não falar de boca cheia, não entrar com o pé sujo em casa, não deixar roupa espalhada. Mas tinham outras regras, que ninguém falava em voz alta. E eu aprendi, por exemplo, que não podia contrariar minha mãe. Jamais. Se eu derrubasse um copo d'água na mesa, ela apertava meu braço com força, me arrastava para um cantinho e dizia baixinho: "Você nunca aprende, não é, Beatriz?" Se eu demorasse para arrumar a cama, ela me fazia ajoelhar no chão frio do quarto, com as mãos para cima, até eu aprender a ser mais rápida. Se eu falasse algo que ela não gostasse, ela segurava meu rosto com tanta força que meus olhos enchiam de lágrimas na hora. E se eu começasse a chorar, ela suspirava, impaciente, e dizia: "Tá vendo? Você chora por qualquer coisinha. Você é muito fraca." E se alguém perguntasse sobre os roxos nos meus braços? Ou nos meus joelhos? Ah, ela abria um sorriso e respondia, na maior calma do mundo: "Essa menina, viu? Vivicando. É muito desastrada." E todo mundo acreditava. Minha mãe não gritava. Ela não perdia o controle. E isso era o pior. Se ela gritasse, talvez alguém tivesse percebido alguma coisa. Se ela se descontrolasse, talvez as vizinhas da vila ouvissem. Mas a minha mãe, ela era sempre calma. O rosto dela nunca mudava de expressão. Certa vez, deixei um prato cair no chão da cozinha. Quebrou em 1000 pedaços. Oi, paroli sai na rua. Gilai. Sabia que ela estava bem atrás de mim. O silêncio que ficou foi pior do que qualquer grito. Ela apenas pegou a minha mão, virou minha palma para cima e deu um tapa forte. Ardeu na mesma hora. Depois disso, ela segurou meus dedos e apertou com tanta força que eu comecei a chorar baixinho, sem fazer barulho. "Você precisa aprender a ser mais cuidadosa, Beatriz." Ela disse isso, sem pingo de raiva na voz. E eu, com só 7 aninhos, comecei a me perguntar: será que eu era mesmo tão desastrada assim? Os machucados apareciam cada vez mais. Um dia, acordei com o rosto doendo. Levantei da cama e fui direto para o espelho do banheiro. Tinha uma mancha roxa bem perto do meu olho esquerdo. Na hora, tentei lembrar o que eu tinha feito, onde eu tinha batido. Mas a única coisa que vinha na minha cabeça era a noite anterior. Eu estava sentada na mesa, jantando, quando minha mãe percebeu que eu não estava comendo rápido o suficiente. Ela se inclinou, pegou a colher da minha mão e bateu com ela contra o meu rosto. Foi rápido, discreto. Meu pai nem percebeu. Ele estava lá, de boa, lendo o jornal dele. Depois, minha mãe apenas sorriu de canto e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. E agora, ali no espelho, eu via o resultado daquela noite. Meu Deus, Bia. Minha amiga Júlia arregalou os olhos assim que me viu no pátio da escola. O que aconteceu com o seu rosto? Eu paralisei. Eu não podia contar a verdade. Minha mãe já tinha me ensinado o que eu deveria dizer. Então só abaixei a cabeça e murmurei: "Acho que..." Eu caí da cama. Júlia riu. "Nossa, você cai toda hora, hein? Parece até que é de propósito." E eu ri também, porque era mais fácil rir. Era mais fácil fingir que era verdade. Mas, por dentro, algo começou a mudar em mim. Foi nesse dia que eu comecei a reparar. As outras crianças da minha escola, elas corriam, brincavam, pulavam, subiam em árvore. E sim, elas caíam. Ralavam o joelho.
mas nenhuma delas tinha tantos machucados quanto eu. Nenhuma delas precisava ficar dando desculpa pelo próprio corpo o tempo todo. Porque só eu tinha roxos pelos braços, porque só eu acordava com marcas novas, sem ter caído de verdade. E então eu comecei a me perguntar, de verdade, será que eu era mesmo tão desastrada assim? Ou será que tinha alguma coisa muito errada, que ninguém mais estava vendo? Quando eu cruzava o portão da escola para entrar, eu sentia um alívio, sabe? Como se, por algumas horas, eu pudesse respirar sem medo de errar. Dentro de casa, cada passo meu precisava ser calculado, cada palavra medida. Mas na escola, eu me sentia um pouco mais leve. Não que eu fosse uma criança extrovertida. Pelo contrário, eu era quieta, tímida, sempre observando mais do que falando. Mas ali, entre as paredes coloridas da sala de aula, ninguém exigia que eu andasse na ponta dos pés. Só que naquele dia, tudo mudou. Eu nunca gostei de chamar atenção. Aprendi desde cedo que quanto menos olhares estivessem em mim, melhor. Mas, naquele dia, a minha própria professora fez algo que me colocou no centro das atenções e me fez perceber que talvez eu não soubesse mentir tão bem quanto minha mãe achava. Foi logo depois do recreio. A gente voltou para a sala, todo mundo meio agitado ainda, e a professora pediu para a gente abrir os cadernos. Eu tentei segurar o lápis com a mão direita e senti um incômodo. Uma pontada leve, mas o suficiente para me fazer franzir a testa de dor. Minha mão estava dolorida. Olhei de relance e vi que ainda tinha uma marca ali, 2 dedos roxos, na parte de dentro do meu pulso. Pequenos, mas visíveis. Na noite anterior, eu tinha derrubado um copo na mesa do jantar. Minha mãe não disse nada na hora, apenas me lançou um olhar que fez meu estômago gelar. Quando eu terminei de lavar a louça, ela segurou meu pulso. Primeiro, apertou devagar, como se quisesse ter certeza de que eu estava prestando atenção. Depois, apertou com força suficiente para me fazer prender a respiração e querer puxar a mão para trás. Mas eu sabia que se eu tentasse, ia ser pior. Você precisa ser mais atenta, Beatriz. Foi só isso que ela disse, antes de me soltar e voltar para los afaceres dela como se nada tivesse acontecido. Agora, olhando para a marca no meu pulso, eu sabia que não podia deixá-la visível. Disfarçadamente, puxei a manga da blusa do uniforme para cobrir a pele, tentando me concentrar na aula. Mas então, a voz da professora, que era sempre tão doce, me tirou dos meus pensamentos. Bia, querida, vem aqui na frente para resolver esse exercício. Na louça, meu coração disparou. Eu odiava ir lá na frente, mas não tinha escolha. Levantei devagar e caminhei até o quadro negro. Peguei o giz com a mão direita e, nesse momento, senti um olhar fixo em mim. Era a professora. Ela franziu a testa e deu um passo à frente. O que foi, meu bem? Sua mão tá doendo? Senti o sangue sumir do meu rosto. Antes que eu pudesse responder, ela largou o livro que segurava e pegou a minha mão. Com delicadeza, virou meu pulso para cima. E ali estava a marca. 2 dedos roxos, perfeitos. O tempo pareceu parar. As outras crianças continuavam sentadas, algumas conversando baixinho entre si, outras rabiscando os cadernos. Mas a professora, ela ficou imóvel. Por alguns segundos, seus olhos se prenderam no roxo do meu pulso. E então, ela levantou a cabeça e me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Como você fez isso? A pergunta parecia simples, mas meu corpo inteiro travou. Eu sabia a resposta, mas não podia dizer. Então fiz o que a minha mãe tinha me ensinado a fazer. Menti. You. Bati na porta. A professora piscou algumas vezes, como se estivesse tentando processar a minha resposta. Você bateu na porta? Ela repetiu, sem muita convicção. Sim, foi sem querer. Ela continuou me olhando. O tempo parecia se arrastar. Meu coração martelava, dentro do peito. Será que ela ia acreditar? Por fim, ela soltou minha mão devagar. Tome mais cuidado então, querida. E voltou para sua mesa. O alívio foi imediato. Ninguém mais perguntou nada. O dia seguiu normalmente,
como se aquela pequena conversa nunca tivesse acontecido. Mas quando a aula acabou, eu guardei minhas coisas o mais rápido que pude. Queria sair dali o quanto antes. Passei pelo portão da escola e caminhei para casa, com as pernas meio trêmulas. Se a professora percebeu, será que outras pessoas também percebiam? Será que alguém mais sabia e apenas escolhia não perguntar? Quando entrei em casa, minha mãe estava na cozinha preparando o jantar. Eu tentei subir direto para o meu quarto, mas ela me chamou. Beatriz, virei devagar. Ela se aproximou e olhou diretamente para o meu rosto. Como foi na escola? Foi bem. Ela inclinou a cabeça, observando minha expressão. Tem certeza? Engoli em seco. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que a professora tinha perguntado. Tenho. Minha mãe cruzou os braços. O que você disse para ela? Pisquei, fingindo confusão. Disse. Que bate na porta. O silêncio foi sufocante. Então, ela sorriu. Um sorriso fino. Muito bem. Depois disso, ela voltou a preparar o jantar, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Se um dia eu dissesse outra coisa, se um dia a minha resposta não fosse aquela que ela esperava, eu aprenderia da pior forma possível. A partir daquele dia, entendi algo muito importante. Ninguém nunca ia fazer nada. As pessoas podiam perguntar, podiam até achar estranho, mas no fim, elas acreditariam na resposta mais conveniente. E a minha mãe. Ela sabia disso, melhor do que ninguém. Existem regras que são escritas, outras ditas em voz alta, mas as mais perigosas são aquelas que ninguém precisa dizer. Na minha casa, elas estavam por toda parte, invisíveis, mas presentes. Em cada olhar da minha mãe, em cada silêncio comprido demais, em cada movimento que eu precisava calcular antes de fazer. Foi assim que eu aprendi a sobreviver. Eu sabia que a menor distração, o menor descuido, poderia me fazer errar. E errar nunca era uma opção segura. Cada dia era um novo desafio, um novo teste. E eu precisava passar em todos. A morte muda tudo. Quando meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Foi uma manhã comum, como qualquer outra. Eu acordei, me vesti e desci para tomar o café da manhã. Mas assim que entrei na cozinha, senti que alguma coisa estava errada. Minha mãe estava parada, diante da pia, mexendo lentamente uma colher dentro da xícara de café, como se estivesse hipnotizada pelo som do líquido girando. Mãe? Ela não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, tomou um gole do café. E sem olhar para mim disse, seu pai morreu. Foi assim, seco, sem aviso, sem explicação. Eu não entendi. Não podia entender. Era muito cedo para isso. Meu coração acelerou. Meus olhos encheram de lágrimas. O quê? Como assim? Ela pousou a xícara no pires e me encarou. Os olhos dela não tinham emoção nenhuma. Ele se foi, Beatriz. Não tenho o que fazer. Agora, coma o seu pão. Eu queria perguntar mais. Queria saber o que tinha acontecido, porque ele não estava mais ali. Mas a voz dela era firme, sem espaço para conversa. E eu percebi que naquela casa, a morte não era motivo para lágrimas. Mas eu chorei. Não consegui evitar. As lágrimas rolaram pelo meu rosto. E oi fungai, incapaz de segurar o soluço preso na garganta. Foi aí que a minha mãe bateu a mão na mesa. Não com força, mas o suficiente para me fazer calar a boca na hora. Ela me lançou um olhar duro e sua voz saiu baixa, cortante. Pair.com isso. Agora. A vida é assim. Você precisa aceitar. Ela se levantou, pegou a xícara e saiu da cozinha sem olhar para trás. Eu fiquei ali, soluçando sozinha na mesa. Os dias passaram e o nome do meu pai nunca mais foi dito em voz alta. Naquela casa, a dor não tinha espaço. Lágrimas eram sinal de fraqueza. O sofrimento era um incômodo. E assim, eu cresci aprendendo que, não importa o que acontecesse, eu nunca deveria chorar. Mas sem o meu pai por perto, as regras ficaram ainda mais rígidas. Eu sempre soube que minha mãe gostava de ter o controle de tudo, mas depois que meu pai se foi, esse controle se tornou total. Tudo tinha um jeito certo de ser feito. A comida tinha que ser servida na mesma hora, todos os dias. As roupas
dobradas em pilhas perfeitas dentro do guarda-roupa, a louça, lavada sem deixar uma gota d'água sequer na pia. E eu precisava seguir cada uma dessas regras sem questionar. Caso contrário, bem, eu sabia que não deveria testar. Com o tempo, aprendi que algumas regras não precisavam ser ditas em voz alta. Na minha casa, elas estavam por toda parte, invisíveis, mas presentes em cada olhar da minha mãe, em cada silêncio prolongado, em cada movimento que eu precisava calcular antes de fazer. Foi assim que aprendi a sobreviver. Cada dia era um novo teste. E eu precisava passar em todos. Havia 3 momentos do dia em que a minha atenção tinha que ser máxima. O café da manhã, a hora do jantar e as noites antes de dormir. Eram nesses momentos que os erros eram mais perigosos. De manhã, minha mãe gostava que tudo estivesse impecável. A mesa arrumada, o cafezinho servido no horário exato, a manteiga passada no pão sem deixar farelos caírem no prato. Uma vez eu estava com sono e meio distraída. Peguei a xícara de leite e, sem querer, encostei a borda na colher, fazendo um barulhinho agudo. Nahora Kongelai. Minha mãe pousou sua xícara devagar, olhou para mim e apenas disse: "Você precisa aprender a ter mais atenção." E continuou tomando seu café. Mas mais tarde, quando fui pegar algo no armário da cozinha, senti seus dedos segurarem meu braço. Um aperto firme, controlado. Quando ela soltou, a marca dos dedos dela ainda estava ali, na minha pele. Eu aprendi. Na manhã seguinte, segurei a xícara com muito mais cuidado. O jantar era um teste ainda pior. Minha mãe dizia que desperdício era coisa de criança mimada. Se eu demorasse para comer, sentia a tensão crescer ao meu redor. Se eu olhasse muito para o prato sem levar o garfo à boca, ela sabia. "Eber", ela dizia, pegando o meu garfo e empurrando a comida contra meus lábios. O tom era baixo, quase carinhoso, mas os olhos dela eram frios como gelo. A terceira regra, a mais perigosa de todas, era nunca incomodar minha mãe depois que ela fosse dormir. Não importava se eu estivesse com frio, se tivesse pesadelos ou se sentisse sede. Se eu acordasse de madrugada, eu deveria ficar onde estava, quieta. Eu sabia disso desde os 7 anos. Naquela idade, acordei assustada depois de um sonho ruim. Sem pensar muito, levantei e fui até o quarto da minha mãe. Bati de leve na porta. "Mãe?" Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu de repente. Vi seus olhos escuros me encarando na penumbra do corredor. "O que você quer?" A voz dela era baixa, perigosa. Eu tive um pesadelo. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Depois, suspirou, pegou meu pulso e me puxou para dentro. O aperto dela era mais forte do que o necessário. Ela não gritou, não fez barulho, apenas me ensinou, sem precisar de palavras, que eu nunca mais deveria sair do meu quarto à noite. Eu aprendi. Na manhã seguinte, quando desci para o café, ela estava sentada à mesa como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim e sorriu. "Dormiu bem, Beatriz?" Eu engoli seco e assenti com a cabeça. A partir daquele dia, nunca mais saí do meu quarto depois que ela ia dormir. Cada dia era um novo teste. Se eu passasse, tudo ficava em silêncio. Se eu falhasse, eu pagaria por isso. Mas o pior de tudo era que ninguém via. Minha mãe era respeitada na vizinhança. Ela sorria para os vizinhos, fazia questão de manter a casa impecável, falava com doçura com as professoras da escola. Ela era gentil, educada, uma mulher forte, que criava a filha com rigor e amor. Ou, pelo menos era isso que todos acreditavam. Eu me perguntava se algum adulto via algo de diferente. Se alguém notava o jeito que eu nunca sorria muito, o jeito que eu me encolhia quando alguém falava mais alto, o jeito que eu sempre hesitava antes de responder qualquer pergunta. Mas ninguém nunca perguntou. E se perguntassem, minha mãe sempre teria uma resposta perfeita na ponta da língua. Porque ninguém quer acreditar que monstros podem ter rostos familiares. Na escola, meu comportamento começou a mudar. Eu evitava falar. Aprendi a andar devagar, sem chamar atenção. Passei a abaixar a cabeça sempre que um adulto falava comigo. Até a Júlia, minha melhor amiga, percebeu. "Bia, o que foi? Você tá tão diferente." Eu sorri, tentando fingir que nada estava acontecendo. "Ah, só tô cansada." E ela acreditou. Todo mundo sempre acreditava, até o dia
em que eu cometi o erro de quase contar a verdade. O silêncio tem um peso, sabe? Aprendi isso desde muito nova. Existem coisas que a gente pode dizer, e existem coisas que nunca devem ser ditas. E na minha casa, existiam verdades que não podiam passar da porta para fora. Eu nunca fui uma criança de falar muito, mas, depois da morte do meu pai e da rigidez cada vez maior da minha mãe, meu silêncio passou a ser ainda maior. A escola era o único lugar onde eu podia respirar. Mesmo sem ser completamente livre, pelo menos ali, eu não precisava medir cada palavra antes de falar. Mas isso não significava que eu podia contar a verdade. Aliás, eu nem me lembrava mais como era contar a verdade. Foi num dia comum que tudo aconteceu. Naquela manhã, acordei e fiz tudo como sempre. Arrumei a cama sem deixar um único amassado no lençol. Escovei os dentes contando cada segundo na minha cabeça. Desci para a cozinha e comi meu pão com manteiga, sem fazer barulho. Minha mãe estava quieta naquele dia. Isso geralmente era um mau sinal. Se ela me olhasse nos olhos e sorrisse, significava que eu tinha passado no teste do dia anterior. Se ela não dissesse nada, significava que algo estava errado. Engoli minha última mordida e me levantei da mesa. Tô indo para a escola. Ela não respondeu. Apenas continuou mexendo seu café. Hesitei por um segundo, mas então me virei e saí. Melhor assim. Se ela não falasse nada, talvez eu tivesse um dia tranquilo. Ou pelo menos foi o que eu pensei. A manhã na escola foi como qualquer outra. As aulas eram longas, mas eu gostava delas. Gostava de observar as letras sendo escritas na lousa. Gostava de ouvir as vozes dos professores explicando as matérias. Gostava do barulho dos lápis riscando o papel. Tudo isso me fazia esquecer, pelo menos por algumas horas, das paredes da minha casa. Até que no intervalo, a Júlia apareceu do meu lado. Bia, você viu aquele cachorro que estava na entrada da escola hoje cedo? Eu balancei a cabeça. Que cachorro? Um vira-lata preto e branco, tão fofinho. Ele chegou perto de mim. Acho que queria um pedaço do meu lanche. Ela riu, animada, mas logo seu olhar parou em mim. Você tá diferente. Senti o coração acelerar. Diferente como? Sei lá. Você não ri mais como antes. Nem fala tanto. Apertei os dedos contra o caderno. Acho que só tô cansada. Júlia inclinou a cabeça me observando. É a sua mãe, não é? Meu corpo travou. Pisquei rápido. O quê? O que você quer dizer? Eu vi os roxos no seu braço outro dia. Você vive se machucando. Mas nunca me diz como. Ela não falou isso de um jeito acusador. Foi apenas um comentário. Um comentário simples, mas que fez meu estômago revirar. Porque ela estava vendo. Ela estava percebendo. E aquilo me assustou, porque se a Júlia via, talvez outros pudessem ver também. Meu peito apertou. Eu tinha que mudar de assunto. Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz de outra pessoa soou atrás de nós. Beatriz. Virei e vi a professora de história parada ali, nos observando. Ela sorriu gentilmente. Você pode vir aqui um instante, querida? Meu coração afundou. Segui a professora até a sala dos professores. O espaço era pequeno, com algumas cadeiras de madeira e uma mesa cheia de papéis empilhados. Ela se sentou e apontou para a cadeira à sua frente. Senta aqui, meu bem. Meus pés pareciam presos no chão, mas de alguma forma eu me movi. Sentei e esperei. A professora cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou com gentileza. Beatriz, eu reparei que nos últimos meses você tem estado diferente. Minha garganta secou. Diferente como? Ela inclinou a cabeça, pensativa. Você anda mais quieta do que antes. Parece sempre. Alerta demais. Ela sorriu, tentando me tranquilizar. E eu percebi que você tem aparecido com alguns machucados. Minha cabeça girou. Machucados? Sim. Alguns roxos nos braços. E, um tempo atrás, aquele corte no rosto. Pisquei rápido. Ah, eu caí. Você cai muito, não é? Ela disse isso num tom leve, mas havia algo nos olhos dela. Ela não acreditava. Meu peito ficou pesado. E eu precisava mudar de assunto. Precisava falar qualquer coisa. Mas antes que eu pensasse, ela fez a pergunta que eu mais temia na vida. Sua mãe já bateu em você, Beatriz? O ar sumiu dos meus pulmões. Eu engoli em seco. Minha mente gritava para eu negar, para eu dizer que era tudo coisa da minha cabeça. Mas por um segundo, só por um segundo, eu quis contar a verdade. Quis dizer tudo.
Quis dizer que minha mãe nunca gritava, mas que o silêncio dela doía mais que qualquer berro. Quis dizer que às vezes eu acordava com o corpo dolorido e que por mais que tentasse lembrar o que eu tinha feito de errado, nunca encontrava a resposta. Quis dizer que eu vivia com medo de cada olhar dela. Quis dizer que às vezes eu só queria que alguém soubesse. Mas então a voz da minha mãe ecoou dentro da minha cabeça. Você precisa aprender a aceitar. Engoli a saliva. Abaixei os olhos. E quando minha boca se abriu, foi para dizer: não. O silêncio entre nós ficou pesado. A professora me observou por um longo tempo, como se procurasse alguma coisa nos meus olhos. Mas eu não podia deixar que ela visse nada. Então apenas levantei a cabeça e repeti, mais firme: minha mãe nunca bateu em mim. Ela suspirou. Se você precisar conversar, eu tô aqui, querida. Apenas assenti. Ela não acreditou completamente. Eu sabia disso, mas também sabia que ela não podia fazer nada sem provas. Então me levantei, agradeci e saí da sala. Júlia me esperava no corredor. O que ela queria? Eu forcei um sorriso. Só perguntar sobre a matéria. E ela acreditou. Todo mundo sempre acreditava, mas quando eu fui para casa naquela tarde, meu coração pesava uma tonelada no peito, porque por um instante eu quase contei a verdade. E eu sabia que se minha mãe descobrisse isso, eu nunca mais teria coragem de falar absolutamente nada. O corpo aprende a se defender antes da mente. Antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo comigo, eu já tinha me acostumado a encolher os ombros. Ao menor sinal de aproximação, a caminhar sem fazer ruído, a esconder os braços com as mangas longas da blusa, mesmo no calor do Rio de Janeiro. E a sorrir. Sempre sorrir. Era o jeito mais fácil de ninguém desconfiar de nada. Mas o que eu não sabia, até aquele dia, era que todo corpo tem um limite. E o meu estava prestes a chegar no dele. Começou com um papel dobrado. Naquela manhã, eu estava no pátio da escola, esperando o sinal tocar para subir para a sala. O ventinho estava frio e os outros alunos corriam de um lado para o outro, naquela bagunça gostosa. Eu me mantinha sentada num banco de concreto, sozinha, como de costume. Foi quando a Júlia se aproximou. Ela não disse nada, apenas me entregou um papelzinho pequeno, dobrado com cuidado, e saiu andando. Esperei ela se afastar, olhei para os lados e abri. Estava escrito com uma letra arredondada e meio tremida. Se você quiser conversar, eu te escuto. Pode confiar em mim. Juju. Senti um aperto forte no peito. O tipo de aperto que faz os olhos arderem. Mas como eu já estava acostumada, engoli o coro. Ninguém nunca tinha me dito que eu podia confiar. Ninguém nunca tinha me dado essa escolha. Guardei o papel no bolso da saia. Não disse nada para ela. Não naquele dia. Mas por dentro, alguma coisa começou a se mover. Em casa, as coisas estavam mais silenciosas do que o normal. Minha mãe mal falava comigo. Os passos dela pela casa pareciam mais pesados. O olhar dela mais direto. E eu sabia que ela estava me observando. Desde que soube da minha conversa com a professora, ela estava esperando. Esperando um erro. E como sempre, eu dei a ela exatamente o que ela queria. Naquela noite deixei cair uma colher no chão. O som do metal batendo no piso de cerâmica foi como um trovão dentro da cozinha silenciosa. Ela se virou devagar, os olhos fixos em mim. Meu corpo inteiro congelou. Desastrada. Ela disse, sem levantar a voz. De novo. Fiquei parada. Não tentei me justificar. Ela caminhou até mim e pegou o pano de prato da bancada com um gesto rápido. O mesmo pano que tantas vezes ela usava para abafar o som. Meu corpo se encolheu sozinho. Era como se cada pedaço de mim soubesse exatamente o que viria a seguir. Mas naquele momento, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez na vida, eu não senti medo. Eu senti raiva. Não da minha mãe, mas de mim mesma. Raiva por ter acreditado por tanto tempo que eu merecia aquilo. Por ter engolido cada lágrima, cada marca, cada silêncio forçado. Eu ergui os olhos e a encarei. E então, com a voz trêmula, mais firme, eu disse: foi só uma colher. O silêncio que se fez entre nós foi mais forte do que qualquer grito. Minha mãe me olhou como se eu tivesse cuspido fogo. Ela não estava acostumada com resistência, muito menos com a minha voz. Como é que é? Ela perguntou, sem alterar o tom. Eu só deixei cair uma colher. Repete.
Isso não significa que eu sou desastrada. A mão dela tremeu por um instante. Ela abaixou o pano devagar. Cuidado com o que você diz, Beatriz. Eu estou cansada. As palavras saíram sem controle. Eu faço tudo certo. Acordo cedo, como quieta, limpo a casa. Eu não respondo. Eu não choro. E mesmo assim, você sempre acha um jeito de dizer que o problema sou eu. Minha voz falava. Mas eu continuei. O papai nunca teria deixado isso acontecer. Foi aí que os olhos dela mudaram. Ela me encarou por longos segundos. Depois, sem dizer uma única palavra, virou-se e saiu da cozinha. Subiu as escadas como se eu não tivesse dito nada, como se eu não existisse. Naquela noite eu não consegui dormir. Deitada na cama, com os olhos abertos no escuro, ouvi cada passo que ela deu pela casa, cada porta sendo fechada, cada armário sendo aberto. Mas nada aconteceu. Nenhuma visita ao meu quarto. Nenhum castigo. Nenhuma bronca. Nada. No dia seguinte, ela agiu como se a noite anterior não tivesse existido. E talvez, para ela, não tivesse mesmo. Fui para a escola com o estômago embrulhado. O bilhete da Júlia ainda estava no meu bolso. Na hora do intervalo, me aproximei dela. Ela me olhou. Surpresa. Sentei ao seu lado no banco. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então, respirei fundo e disse: eu não sou desastrada. Ela franziu a testa. Oi, Zai. Me virei para ela. Mas todo mundo acha que eu sou. Ela apertou minha mão, sem dizer mais nada. E naquele gesto, naquela mão pequena e quente segurando a minha, eu não estava mais sozinha. E foi ali, naquele instante silencioso, que algo dentro de mim finalmente se libertou. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei minha mãe sentada à mesa da cozinha, dobrando roupas. Parei na porta. Ela ergueu os olhos, mas não disse nada. E pela primeira vez, eu também não disse nada. Só continuei andando. Cabeça erguida, passos firmes, sem tropeçar, sem derrubar nada. Sem medo. Naquele dia, eu parei de ser desastrada. Nem toda mudança começa com um grito. Às vezes ela começa com um silêncio diferente. Não aquele silêncio que machuca, que pressiona o peito e congela o estômago, mas um silêncio que chega leve, quase como um aviso, como se a vida dissesse: agora vai. Na manhã seguinte ao dia em que eu disse que não era desastrada, minha casa parecia outra. Mas, na verdade, quem estava diferente era eu. Minha mãe continuava a mesma. Ela preparou o café da manhã como fazia todos os dias, colocou as xícaras sobre a mesa e sentou-se em silêncio, mexendo lentamente a colher no café. Eu me sentais à frente de là. Durante toda a refeição, ela não disse uma única palavra, mas eu senti. Ela estava observando, esperando que eu voltasse a ser a Bia de antes. A Bia que andava sem fazer barulho, que se encolhia com um olhar, queditse acima, com os olhos baixos, mesmo quando a alma gritava não. Só que essa Bia não estava mais ali. E a minha mãe sentiu, porque, pela primeira vez, ela não tinha mais controle sobre a minha reação, e para alguém como ela, isso era mais assustador do que qualquer palavra. Os dias seguintes passaram devagar. Ela não me chamava mais de desastrada, mas também não me chamava de nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. Os silêncios ainda preenchiam os cômodos da casa. Mas agora, eles não me controlavam mais. Eu ia à escola, sentava perto da Júlia, conversava um pouco, comia mais devagar no intervalo. Comecei até a levantar os olhos, quando a professora chamava meu nome. Coisa simples, mas, para mim, eram revoluções inteiras. Foi em uma quarta-feira cinzenta que tudo mudou de vez. A professora chamou minha mãe para uma reunião. Ela odiava ser chamada na escola. Sentia como se estivessem tentando invadir o território dela. Na noite anterior, percebi que ela estava diferente. Andava pela casa com passos mais duros, abria e fechava gavetas com mais força. Não falou comigo, mas eu sabia. Ela estava furiosa. Só que dessa vez eu não tinha medo. Na manhã seguinte, ela me levou até a escola, como de costume. Não falou nada no caminho. Eu também não. Ao chegar, ela desceu do carro, com a mesma expressão dura de sempre, e caminhou em direção à sala da diretora. Eu fui para minha aula, mas não conseguia me concentrar. Alguma coisa me dizia que a conversa não tinha sido como as anteriores. E eu estava certa.
Quando voltei para casa naquele dia, ela estava na cozinha, sentada, imóvel, os olhos fixos na toalha de mesa. E eu parei na porta. Ela ergueu os olhos lentamente e disse: "A professora disse que você está diferente." Assenti. Ela respirou fundo. Ela disse que você tem se aberto, que tem amigos agora, que anda sorrindo mais. Continuei em silêncio. Ela apoiou as mãos na mesa. Eu criei você para ser forte, não para depender dos outros. Minha garganta apertou. Ois ou forte. Ela franziu a testa. Não parece. Agora vive cheia de ideia na cabeça. Não são ideias, respondi. São verdades. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já existiu entre nós. Minha mãe me olhou como se estivesse vendo alguém que ela não reconhecia. E eu acho que, naquele momento, ela percebeu. Ela não tinha mais poder sobre mim. Naquela noite, fiquei no meu quarto acordada até mais tarde. A luz do abajur acesa, meus cadernos espalhados na cama. Mas eu não estudava, e eu pensava em como seria a minha vida, dali para frente. Em como seria crescer, sem carregar o peso, de agradar alguém que nunca se importou. Ao me ouvir, pensei no meu pai, nas poucas lembranças que restaram dele, no modo como ele me olhava, como se eu fosse feita de coisa boa. E então, eu me levantei. Abri minha gaveta e peguei minha pequena malinha de tecido, já meio gasta. Coloquei algumas roupas, um par de meias, meu caderno favorito e o bilhete da Júlia. Não chorei, porque pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Esperei a madrugada. Sabia que minha mãe dormiria pesado. Ela confiava demais no próprio controle. E nunca imaginou que eu teria a coragem de ser. Mas eu tive. Quando o relógio da sala bateu, 3 da manhã, abri a porta da frente sem fazer barulho. O ar frio da madrugada me atingiu o rosto. Fechei a porta atrás de mim. E pela primeira vez, não olhei para trás. Caminhei até a casa da Júlia. Ela morava com os avós, a poucas quadras de distância. Toquei a campainha uma vez e esperei. Foram os avós dela, que abriram a porta. A Juju já estava acordada. Quando ela me viu, entendeu tudo, com um olhar só. Ela não perguntou nada, apenas me puxou para dentro e me abraçou. Um abraço leve, um abraço seguro, um abraço que eu esperei a vida inteira para receber. A Juju e a família dela me acolheram até que a escola entrou em contato com o conselho tutelar. Eles contaram minha história, com delicadeza. Eles me ouvirão. Eles me protegerão. O processo não foi fácil, mas eu estava determinada. Contei tudo, sem exageros, sem gritos, sem drama. Eu só tirei tudo que eu segurei dentro de mim, por tanto tempo que chegou a doer. E pela primeira vez, alguém acreditou. Alguns meses depois, fui acolhida por uma nova família. Uma casa modesta, casal simples. Mas ali havia paz. Ninguém me chamava de desastrada. Ninguém dizia que eu era um problema. Eu podia rir alto, fazer barulho, errar. Hoje, olhando para trás, me pergunto como eu aguentei tanto tempo calada. Mas eu entendo, porque o medo prende, a vergonha silencia, e a solidão faz a gente acreditar que não existe saída. Mas existe. Sempre existe. E naquele dia em que fechei a porta da minha antiga casa sem olhar para trás. Foi o dia em que a Beatriz começou a viver. Muito obrigada, de coração, por ter ficado comigo até aqui. Se essa história tocou o seu coração, de alguma forma, se você sentiu algo enquanto me ouvia, deixe seu like, por favor. Se inscreva no canal. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. E eu adoro saber até onde as minhas palavras conseguem chegar. O seu apoio faz toda a diferença para que eu continue contando histórias como essa. Histórias reais, emocionantes, que precisam ser ouvidas. Um beijinho no seu coração. Da vovó Bia. Até a próxima.